Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a nossa experiência na imigração aqui em Portugal e quais foram os perrengues que a gente passou nessa viagem. A nossa experiência com a imigração, então, ela aconteceu em fevereiro de 2022, quando nós resolvemos sair do Rio Grande do Sul, no Brasil, e imigrar aqui para Portugal. E já adianto desde já, eu sei que as perguntas elas aparecem, que sim, nós viemos como turistas, nós entramos em Portugal como turistas, tendo uma data de chegada e uma data possível de saída. Eu tinha algumas candidaturas que eu tinha feito em algumas faculdades aqui em Portugal, que eu estava aguardando o resultado. Quando eu cheguei aqui, eu me candidatei em outra. Então, eu tinha ali os meus meios pelos quais eu queria ficar no país e de que forma eu ia regularizar minha documentação no país. Então, a gente tinha esse processo iniciado. O que a gente não queria era ter que ficar no Brasil aguardando até a data das faculdades darem o retorno, para daí depois solicitar o visto e só em agosto poder vir para cá, porque eles dão um prazo de 30 dias antes do início das aulas para você poder já estar no país. E não era isso que a gente queria, nós não queríamos ainda prolongar a nossa estadia no Brasil ainda mais, pois nós já tínhamos nosso plano traçado, nós já tínhamos algumas metas para alcançar, então o nosso prazo para nós, dentro daquilo que a gente almejava, era até fevereiro já estar aqui em Portugal, e assim foi. Dos perrengues vividos, então, nesta viagem, já começamos logo lá em Porto Alegre, ainda no Rio Grande do Sul, que o nosso avião não queria subir. Basicamente, nós passamos por todo o processo, nos despedimos da família, fizemos o check-in, despachamos mala, tudo certo. Tchau, família, até um dia desses, até breve. Entramos na nossa aeronave e simplesmente ficamos lá por muito tempo, porque o motor não estava funcionando como deviam, as turbinas não estavam trabalhando as duas das formas como deveriam. E, enfim, não entendo nada de avião, mas era visto que alguma coisa estava mal, que algum problema estava acontecendo. Já bateu aquele nervoso, já deu aquele desespero. Agora quem não quer subir mesmo somos nós, porque de verdade, ficamos lá acho que para mais de meia hora, assim, que eles sentavam, ligavam o avião, voltavam a ligar, e o barulho era muito estranho, e nós lá assim, né, tipo, e agora, galera, né, que alguém fala alguma coisa, por favor. E depois, passado um tempo, de fato, o aviso foi dado que a aeronave não estava em perfeitas condições para poder fazer um voo como deveria ser e que nós iríamos ser realocados para um outro voo. E foi nesse momento que começou o nosso segundo perrengue, porque voar com uma aeronave em mau estado definitivamente não é uma opção, né? Não é. Entretanto, quando tu tem um plano de voo, quando tu tem ali uma organização, tu tem algumas coisas a cumprir, tu tem alguns horários a cumprir. Nós tínhamos uma escala em São Paulo em torno de umas 3 horas e meia, que nos dava margem para chegar lá, se precisasse comer alguma coisa. Nós viemos com uma criança pequena, se você é novo aqui no canal e não sabe, nós temos um filho, ele se chama Benjamin, e é aqui nesse canal que eu conto um pouquinho da minha maternidade com ele, venho contando desde a gestação, e agora eu vou seguir contando aqui em Portugal. Mas esses processos fazem parte também da nossa história com o Benjamin e como foi lidar com ele nesses processos. Tínhamos essa margem em São Paulo ali de ficar ali umas 3 horas e meia para poder também botar ele a caminhar, poder botar ele a correr, ter um tempo com ele para que ele pudesse gastar energia e não ficar só nos acompanhando, né, nessa parte tão cansativa da viagem, assim. Então, bom, vamos pegar um voo, né, que tem uma margem de escala ali para dar um tempinho pra gente também se organizar ele, ter um tempo para ele também, né, um pouco mais prazeroso do que só ficar sentado no avião. E é isso que acontece, que por causa do primeiro perrengue que o avião não subiu, não foi possível os planos saírem como a gente tinha imaginado. E quando eles foram perceber que já não era mais viável, não valia a pena a tentativa e que nós teríamos que ser realocados para outro voo, o tempo já tinha passado muito. Porque a nossa previsão era de saída, se eu não me engano, às 10h50 de Porto Alegre. Nós fomos sair, de fato, passado da 1h30. Gente, quando se tem um plano a cumprir, principalmente com horários, e esses detalhes são fundamentais. Nós saímos daquele avião, nós fomos buscar as nossas malas, nós tivemos que fazer todo o processo de check-in de novo, nós tivemos que despachar malas tudo de novo, pegar fila. Então, assim, foi um perrengue gigante, porque uma coisa é as pessoas irem chegando gradualmente, outras coisas é um avião inteiro que estava literalmente lotado para todos na mesma fila no mesmo momento. Então, nós tínhamos o Benjamin, então fomos para a fila prioritária e ainda assim ficamos lá por muito tempo, por quase 1 hora. E a nossa principal preocupação era: vamos chegar em São Paulo a tempo de pegar o voo para Portugal? Porque se a gente estivesse em São Paulo
atrasado, passado do tempo e eles dissessem, olha, sinto muito, não há o que fazer, o que nós faríamos? Porque estávamos sem um plano B, né? Porque a gente não contava com esse erro, né? Que infelizmente acontece, e a gente não contava que o nosso tempo fosse ficar tão restrito. Mas enfim, tentamos descansar no primeiro voo já, o Benjamin dormiu quase que o voo inteiro, e chegamos em São Paulo, então, e fomos correr atrás do prejuízo do tempo. Nosso voo em São Paulo saía às 5h35 da tarde. Nós chegamos em São Paulo às 10:50. Então, nós tínhamos um tempo apertadíssimo. E chegando em São Paulo, tínhamos que pegar um ônibusinho para ir até o terminal que a gente precisava. Aquilo em São Paulo é gigantesco. Você anda e parece que nunca chega. Mas enfim, chegamos lá, chegamos no momento certo, ainda deu tempo, foi apertado, mas deu. A prioridade era chegar no horário e chegamos. E o Benjamin foi super parceiro, ele colaborou pra caramba. Ia de um colo pro outro, olhava tudo, tava achando tudo máximo. Tava cansado, dava pra ver nele que ele tava cansado, tava assim mais quietinho. Mas enfim, deu tudo certo, chegamos a tempo, mas o alerta fica, cuidado com a margem de tempo que sobram para as escalas. Não adianta querer pegar uma escala que tu fique somente 1 hora no lugar, porque tu nunca sabe por qual perrengue tu pode passar. E na sequência tem, então, eu acho que a parte que todo mundo espera, que todo mundo não vê a hora de chegar, passar e dar aquela sensação de alívio, e posso dizer que dá, que é a imigração. A nossa imigração foi um processo muito tranquilo. Nós estávamos preparados, digamos que para um cenário mais desafiador, para um cenário mais questionador e com mais detalhes. Então nós tínhamos absolutamente tudo que se pudesse levantar a hipótese de nos questionar se tínhamos ou não. Porque chegando aqui depois, quando o resultado saísse, se fosse um resultado positivo, nós sairíamos de pessoas que vieram para turistar, seríamos de turistas para autorização de residência por estudos e daríamos sequência nas outras etapas do processo de regularização. Mas esse é um assunto que fica para uma outra hora, para um outro vídeo, para poder esclarecer para vocês como foi esse processo, se foi para frente, se não foi, o que eu estou fazendo hoje em dia, estou estudando, não estou estudando. Fica para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Dentro daquilo que nos incumbia no momento que era turista, o que um turista precisa trazer de documentação, o que um turista precisa apresentar para deixar o país ciente do que nós estamos vindo fazer e se estamos aptos a vir fazer, nós tínhamos. Para a época, precisávamos de passagem de ida e volta, o que nada mudou, hospedagem, seguro viagem, teste do Covid, comprovante das vacinas do Covid, um formulário da DGS, que era um formulário de preenchimento à mão, assim, que tinha que ser feito para estar lá também. Tínhamos os nossos documentos. Eu trouxe na mala despachada, mas igual eu trouxe comigo na minha pasta de documentos alguns medicamentos, algumas pomadas que o Benjamin usa, algumas pomadas que o Jason usa. Então trouxe a receita de tudo, porque daqueles medicamentos eram medicamentos de uso não contínuo, mas assim, em caso de uma necessidade, precisava ser aquele específico. Por exemplo, o Benjamin tem dermatite atópica. Mesmo que para uma viagem, ele pode ter uma crise a qualquer momento, então ele tinha que ter a pomada dele específica junto com ele, e para isso eu tinha a receita. Então a gente tentou se precaver de todos os detalhes, assim. Então a gente viu muito, assim, sobre, eles podem questionar que talvez você precise comprovar que tem condições financeiras de estar, né, dentro daquele período que se propõe a ficar, que você se propôs a ficar aqui como turista. Então a gente preferiu trazer o dinheiro em espécie, na mão mesmo, se precisassem, se perguntassem, olha, tem condições, como é que tá, né, tem um valor mínimo que é obrigatório de se trazer, então tá aqui, temos. A gente não quis arriscar de dizer, tá na conta, né, no vento, assim. Então a gente tentou se precaver de todas as maneiras possíveis. Como eu falei, o nosso processo foi muito simples. Ele fez sim algumas perguntas, ele pediu para ver alguns documentos, nos foi pedido para ver a passagem de volta, os nossos passaportes, obviamente, foi pedido para ver a nossa hospedagem, ele perguntou se tínhamos o seguro viagem, mas não chegou a pedir para ver. Então, assim, ele olhava até mais do que uma vez, abria novamente os passaportes. No momento se usava máscara, então pediu para que a gente baixasse as máscaras, né? Pediu pra gente confirmar o nome do Benjamin, mas foi muito tranquilo. Não foi nada, assim, acolhedor, né? A gente sempre escutou muito, assim, que eles são muito objetivos, que eles estão ali trabalhando, né, pessoal? Não estão ali, assim, pra agradar ninguém que tá chegando. Então, foi realmente muito objetivo, assim. Eu cheguei lá, olá, bom dia, tudo bem? E a resposta foi, bom dia. E eu, opa! Então, de fato, a conversa é num nível um pouco mais sério, sem muitos agrados, assim.
não nos pediu muitas coisas, como eu falei, pediu ali realmente o que era básico, o que era essencial. Nós ficamos na fila prioritária porque tínhamos Benjamin, então foi um processo rápido, de modo a se dizer. E quando ouvimos o primeiro do carimbo no passaporte, confesso que a sensação de alívio já veio, mas assim, tentando ficar tranquilo, participar do processo da forma que deveria ser. E quando chegamos lá fora, paramos para respirar um pouquinho, para nos organizar ali, guardar os documentos de volta, porque quando eles encerram e dizem, então também sejam bem-vindos, boa viagem, pega todos os seus documentos e sai aqui da minha frente, vai pro lado, passa no detector de metais, porque já tem mais gente na fila para vir, então tu não tem tempo de te organizar. Então saindo dali, passamos no detector de metais, andamos um bom pedaço para frente para daí parar, respirar, sem muitos algazarras, a gente se olhou e pensou, bom, chegou aquela sensação de alívio que a gente tanto esperava, que é, chegamos, agora bora correr atrás de tudo que a gente precisa para fazer valer a nossa estadia aqui, para fazer valer a nossa decisão de vir para Portugal. Como falei, foi uma imigração muito tranquila, a gente sabe que alguns casos podem não ser, e no dia que estávamos lá a gente não presenciou nada demais mesmo, mas também assim ficamos muito na nossa durante todo o voo, durante toda a viagem. A gente gravou muita coisa, mas assim, bem amador, né? De uma forma bem espontânea, gravando o Benjamin, conversando de coisas do que a gente estava presenciando, do voo, da vista do avião. Então, faça sua viagem tranquila, você não precisa estar lá para fazer amizade com ninguém, não é o momento. Venha tranquilo, cumpra aquilo que você tem que cumprir, faça a sua parte, tenha as suas coisas. Não tenta burlar coisas de vir com documento falso, com passagem de volta falsa, isso não vale a pena, isso pode só atrapalhar o seu processo daquilo que você tanto busca da realização de um sonho. Então, essa foi a nossa experiência com a nossa imigração e com os nossos perrengues que tivemos ao longo da viagem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já fica bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal a continuar levando mais informações e a nossa experiência para outras pessoas. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ou se você já passou por esse processo da imigração aqui em Portugal ou em outro país, deixa aqui que eu vou gostar de saber como foi a sua experiência também. Um beijo, até a próxima, tchau!